esse lugar, um lugar maior, mais confortável, Senhor Deus. Te agradecemos por isso, Senhor, também. Pedimos ao Senhor Deus a Tua boa mão sobre nós nesse lugar, que a Tua palavra seja pregada, e agora em especial, que o Senhor fale ao coração do Seu povo, Pai. Que sejamos instruídos pela Tua palavra, que possamos aprender mais de Ti, conhecer ao Senhor, ó Pai, para podermos viver nesse mundo de conformidade com a Tua vontade, glorificando o Teu nome, Senhor, dizendo, Senhor, por meio das nossas vidas, que somos do Senhor. Fica com o Teu povo, Senhor, nos prepara para receber o Teu reino, Pai, e que a Tua palavra, Senhor Deus, seja um instrumento transformador na vida de cada um aqui, Senhor. Nos dá, Senhor, da Tua graça, Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, das Tuas misericórdias, ó Pai, abrindo o nosso coração para entendermos as Tuas verdades e vivermos por meio dela. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós havíamos dito, nós estamos, esse período, falando sobre a disciplina do Senhor. E o objetivo de falar sobre isso é, como nós havíamos também falado anteriormente, fazer uma ligação direta, porque é isso que a Escritura faz, entre a sua disciplina e a disciplina dos pais no seu lar. E nós já falamos sobre esse tema algumas vezes, e a igreja cresce, vai se modificando, vai crescendo, e esse tema ficou lá para trás. E é bom falar de novo. A nossa igreja está crescendo, nós temos pais aqui que têm filhos, e eles precisam entender a importância da disciplina bíblica dentro de casa, porque ela vai apontar para a disciplina do Senhor na vida da sua igreja. Ao exercer um efetivo ensino dentro de casa com os nossos filhos, nós estamos preparando esses nossos filhos para receberem o reino de Deus, para serem tratados pelo Senhor nesse mundo, para serem submissos à palavra do Senhor e para entenderem as dispensações do Senhor na vida do seu povo. E a última pregação que nós fizemos, nós mostramos ali Hebreus capítulo 12, e o texto em si já faz esse paralelo entre a disciplina do Senhor e as ações paternas, referentes, nós vamos ver isso, ao povo da aliança. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos, expor a Escritura em Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Eu estava olhando lá nos meus apontamentos. Nós fizemos essa pregação, nós estamos trabalhando com Provérbios desde 2016. Então, nós fizemos essa pregação em 2016. Ele vai falar sobre a disciplina do Senhor e, mais uma vez, vai fazer essa ligação entre a disciplina do Senhor e a disciplina dentro de casa, da família da aliança, que é um instrumento extremamente importante na vida dos nossos filhos, na vida espiritual, na vida como um todo dos nossos filhos. Porque os pais, eles estão pastoreando o coração dos seus filhos, e é isso que nós vamos ver na aliança. Então eu quero, como fiz na pregação passada, de expor o texto e fazer algumas ligações. Eu gostaria que os irmãos estivessem todo o tempo trabalhando a mente e fazendo essas correlações dos princípios da disciplina bíblica do Senhor na vida do seu povo, e esse princípio sendo aplicado ali dentro de casa com os filhos. Porque é por meio desse princípio que nós exercitamos uma disciplina bíblica. E isso é essencial na família da aliança. É dentro de casa que eles vão aprender o Evangelho. Não é na igreja. É dentro de casa. Os pais, nós vamos ver isso, eles têm essa responsabilidade de ensinar o Evangelho aos filhos, ou seja, aos filhos da aliança. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 12 do capítulo 3.
mas nós vamos trabalhar somente o verso 11 e 12. Diz assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a que quer bem. Dando uma visão geral aqui do capítulo 3, até chegarmos ao verso 11 e 12, nós vamos perceber que o pai deseja que o filho retenha o ensino que estava sendo apresentado, e isso fica muito claro nos primeiros 4 versos, para que ele passe a ter uma vida piedosa demonstrada nos versos 5 a 9, e obtenha os resultados dessa vida de piedade que o livro de Provérbios aqui ele desenvolve. Aqui nós chegamos ao final da terceira palestra, aqui nesse capítulo, depois de começá-la com um pai ensinando seu filho durante os anos formativos da sua vida, representado nos versos iniciais. A gente percebe isso claramente no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um pai ensinando seu filho durante os anos de formação. É um momento que e a gente percebe que é um momento que inicia-se, né, e termina quando ele sai da sua casa, né? E essa palestra, ela termina com a disciplina amorosa do Senhor ao longo da vida. É o que esses versos 11 e 12 vão nos mostrar. E nessa perspectiva, nesse desenrolar que nós não fizemos, aqui, como fizemos no período que nós expusemos o texto, e ficaria mais claro, mas essas 2 estrofes aqui finais pressupõem que o filho não cumpriu as suas obrigações e que o Senhor teve de lhe dar um castigo em vez de bênçãos. Esses 2 versos vão mostrar isso. Tendo uma visão do todo, Bruce Waltke, que vai dizer, comentarista, que a prosperidade e a adversidade são a mistura sábia e necessária na vida do crente. E aí o verso 11 vai dizer assim: Filho meu, não rejeites a disciplina que vem do Senhor. Esse verso se inicia com uma admoestação ao filho para que não despreze a disciplina do Senhor. A palavra aqui no original, desprezar, tem um significado de rejeição, de desprezo, de alguém que se separa, que se aparta. E por quê? Por que razão alguém ou esse jovem rejeitaria essa disciplina? E aí, primeiro, nós precisamos entender o que significa essa disciplina do Senhor. Porque essa disciplina do Senhor, ela é dolorosa. E por isso, por ser dolorosa, há o perigo de ser rejeitada, que ela pode se dar, e nós vamos perceber isso no decorrer do texto, de forma verbal, por meio de uma admoestação, ou por meio de um castigo severo, de uma vara, de um sofrimento. E aí eu gostaria que nós tivéssemos uma visão geral da disciplina do Senhor. No livro de Provérbios, nós vamos perceber que o livramento da insensatez da vida se dá por meio da vara da disciplina. Esse é o instrumento de Deus. Abra Provérbios capítulo 10, verso 13.
Diz assim: nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Abra Provérbios 22, verso 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Capítulo 23, verso 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o capítulo 10, verso 13. Abra aí. O livro de Provérbios, ele vai nos dizer que a insensatez da vida, ou seja, o livramento dessa insensatez se dá por meio de uma disciplina rigorosa, por meio da vara da disciplina. E em especial esse verso eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos: os lábios do prudente são a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. E esse verso, ele nos mostra que para controlar a energia bruta do insensato é preciso usar da força. E aí, o indivíduo em posição de autoridade, como Deus, um pai ou o próprio Messias, usam a força, usam a sua autoridade para a disciplina física de um escravo, de um insensato ou de um filho. É isso que o texto da Escritura vai nos dizer. É dessa forma que o Senhor tira a insensatez do coração de um homem. Abra Jó capítulo 21, verso 9. Jó capítulo 21, verso 9. Olha que a Escritura falando aqui dos perversos. Jó 21, 9. Jó descreve a prosperidade dos maus. E a forma como ele fala aqui demonstra essa realidade. As suas casas têm paz sem temor. A vara de Deus não os fustiga. A ideia é essa. Por não serem fustigados por Deus, eles continuam no seu pecado. Abre o Salmo capítulo 2, verso 9. O reinado do ungido de Deus. Esse é um texto messiânico. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. O Messias usando disso contra os seus inimigos. Eu poderia dar vários exemplos, outros exemplos na Escritura. A ideia de que o indivíduo em posição de autoridade, como Deus, um pai ou o próprio Messias, usam a vara para a disciplina física de um escravo, de um insensato ou de um filho. Se nós compararmos os textos que nós vimos agora com Provérbios capítulo 13, verso 24, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas que ama cedo o disciplina. Nós vamos perceber que a disciplina do Senhor tem fundamento teológico na aliança que Deus fez com o seu povo. Deus disciplina o seu povo porque é seu povo, porque lhe pertence. E na perspectiva bíblica nós não podemos interpretar negativamente a disciplina que Deus exerce no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Se nós formos olhar lá a passagem do povo de Deus pelo deserto, eles tiveram como contrapartida aquilo que
Deus proveu miraculosamente, ou seja, de um lado eles tiveram a disciplina do Senhor e do outro lado eles tiveram a provisão de Deus. E tanto a sua disciplina como a sua provisão no deserto tiveram o objetivo de testar o povo para saber o que estava em seus corações, para saber se guardariam os mandamentos do Senhor. É isso que a Escritura vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, quando ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, desse modo, através da fome e do maná, do suprimento providenciado por Deus, eles deveriam entender, por causa da necessidade, da disciplina, que nem só de pão viveria o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Disciplina e provisão. E aí eles deveriam reconhecer nos seus corações que Deus os estava disciplinando com aquela situação. Deuteronômio capítulo 8, verso 5, quando ele diz assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E aí, quando nós olhamos nessa perspectiva, nós vamos ver que essa disciplina deve ser considerada teocêntrica, e que realmente vai partir da onde? Parte de Deus. Por isso ele usa essa expressão, como um homem disciplina seu filho. E nessa expressão você tem um significado teológico relacionado à aliança. No âmbito da aliança de Deus com o seu povo, ele será chamado de Pai. E essa é uma linguagem pactual. Abra Deuteronômio capítulo 32, verso 6. Olha o que ele vai dizer. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Abra Deuteronômio capítulo 1, verso 31. Perceba que essa é uma linguagem pactual que Deus usa, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegaste a esse lugar. E abre Isaías capítulo 1, verso 2. Diz assim: ouvi os céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Quando você olha essas coisas, percebendo claramente que essas coisas estão ligadas à aliança de Deus com o seu povo, você chega à seguinte razão: que a base teológica para um pai terrestre disciplinar e corrigir o seu filho está na aliança de Deus com o seu povo. Aquele que não faz isso peca contra o Senhor e deixa de honrá-lo de forma devida. E aí a gente tem um exemplo claro na Escritura. Abra 2 Samuel capítulo 2. Segunda Samuel capítulo 2 diz assim, verso 29, o verso 22 a 25 fala dos pecados dos filhos de Eli. Eram homens adultos, né? Mas mesmo assim havia aquela relação paterna, porque você tem ali o clã da família, havia essa relação paterna e a responsabilidade de Eli com relação aos seus filhos. Olha
O verso 29 vai dizer: por que pisais aos pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honra teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordades das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Se nós formos ler o texto lá do verso 22 a 25, você vai ver ele confrontando os filhos de uma forma tardia. Mas perceba que ele também é beneficiado pela ação deles. E o pior, ele permite que os abusos que os seus filhos cometiam continuassem sem que fossem freados. E por isso ele peca diante do Senhor. Porque o Senhor o chama a atenção de uma forma muito severa. E a consequência disso foi a sua própria morte. Outras coisas estão envolvidas aí também, mas o ponto de partida, que era o culto, que era a adoração, nós vemos Nadab e Abiú, ferindo esses princípios e morrendo pela mão do Senhor. Mas o ponto de partida foi qual? Eli não freava, não corrigia, não repreendia os seus filhos. E é interessante porque você vai perceber que a base teológica para um pai, para uma mãe, corrigir, ensinar, disciplinar, orientar, está na aliança de Deus com o seu povo. O pai tem em si a imagem do Senhor da aliança, e como tal, essa relação análoga, semelhante com seus filhos, repreendendo, corrigindo, instruindo e atendendo às necessidades. Coisas essas que são expressões de um relacionamento interpessoal de amor. Lá em Êxodo capítulo 4, verso 22, nós vemos isso muito claro nessa passagem, quando o Senhor chama Moisés para que tire o seu povo do Egito. E aí no capítulo 4, verso 22, ele diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Sabe o que a disciplina do Senhor diz? A disciplina do Senhor transmite a certeza de que realmente se é filho daquele que disciplina. A própria palavra disciplina, no seu original, tem esse sentido de um estilo de vida teocêntrico, que nós percebemos lá em Hebreus capítulo 12, verso de 5 a 8, que diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação de que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita toda filha a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos tenham se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A disciplina, ela é instrutiva na vida do crente. Por quê? Porque o propósito dela é restaurar o aflito, a conduta apropriada. Deus quer que o seu povo mude por causa da disciplina aplicada, e esse é o propósito da disciplina, esse é o caráter da disciplina, fazer com que se mude de rumo, tome um outro caminho. Sabe o que significa? A disciplina é um instrumento que serve de estrutura para o arrependimento. Isso é muito sério. E quando nós fazemos essa transposição, porque essa é a transposição, ou seja, a imagem que a Escritura nos dá dentro das nossas casas, porque os pais são chamados para dar continuidade ao povo de Deus por meio dos seus filhos.
ensinando a lei, ensinando a amar o Senhor, ensinando a palavra de Deus. E nós, como na nossa família, como na família de Deus, Deus sendo Pai, seus filhos são pecadores, necessitam de correção, necessitam de instrução. E a vara serve como esse instrumento. Davi entendia isso. A vara serviu na vida de Davi como instrumento de arrependimento. Abra o Salmo 119, verso 67. E esse é o caráter da disciplina: fazer com que se mude de comportamento, que se tome outro caminho, outra ação, sem a qual isso não vai poder acontecer. Olha o que diz a palavra de Deus: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O salmista aqui reconhece que a disciplina que veio do Senhor foi um instrumento para que ele se arrependesse do seu pecado, da conduta errada que ele estava tomando, e voltar-se ao padrão, ao caminho correto. Veja como a vara é importante para a vida de qualquer crente, como um instrumento eficaz para dar sabedoria. Uma vez eu disse para um pai, eu não sei se foi numa palestra, disse para ele assim: uma criança, ela não vai atender a sua voz se a vara não estiver no meio disso. Não tem como. Não tem como. Não insista. Não insista. Ele só vai aprender se ele for disciplinado. Não tem jeito. É como muitas vezes nós, não é? Olha para a sua família. Você não tem um irmão, um tio, um pai, um avô, um primo, que você diz assim: esse cara não aprende nunca, ele só aprende quando apanha. Provavelmente você pode até não ter um familiar assim, mas você conhece alguém assim. Por quê? Porque nós somos assim. Nós que somos adultos, que entendemos as coisas, que vemos as coisas de uma forma clara, que pensamos, que exercitamos o nosso pensamento, nós somos assim. Imagine uma criança. E aí você vê como a correção na justiça é um instrumento tão importante da vida do crente. Por isso a Escritura vai alinhar a vara com a instrução. Essa é a disciplina bíblica. Não só na vida da criança, mas na nossa vida também. Correção física, instrução. É interessante porque no livro de Provérbios nós vamos ver a disciplina estando relacionada com a vara, mas em maior número de vezes com a instrução oral. Como nós vemos na advertência do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, verso 4, a instrução oral e a vara da disciplina. Nós vamos falar sobre esse texto mais adiante, eu não quero me aprofundar nele. Olha o que ele diz: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, paideia, a ideia de correção, castigo, e na admoestação, ensino, instrução do Senhor, como Deus faz com o seu povo. Paulo está aplicando aqui a disciplina dentro do lar, aplicando na disciplina dentro do lar um fundamento da disciplina do Senhor com o seu povo.
E a correção física dolorosa é um instrumento que Deus usa na vida do seu povo. Porque o salmista reconheceu que se ele não fosse afligido por Deus, ele não ia guardar o mandamento do Senhor. E esse é o princípio. Se nós olharmos, por exemplo, para a disciplina do Senhor, da punição do Senhor, ela na Escritura ela vai assumir variadas formas de enfermidade, sofrimento. Veja aí Jó capítulo 5, verso 17. Olha o que diz. Ele está conclamando a Jó a não desprezar a disciplina que vem do Senhor. E dessa forma ele revela possuir uma percepção das maneiras como Deus usa para disciplinar seus filhos. Porque Jó estava passando por isso: dor, sofrimento, fome, guerra. Veja aqui no verso 17, diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. E lá nos versos 20 e 21 ele vai mostrar como isso vem pela mão de Deus. Na fome te livrará da morte. E aí você vê o mesmo princípio lá no povo do deserto: disciplina e provisão. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Dor, sofrimento, fome, guerra, são disciplinas que o Senhor utiliza, correções que o Senhor utiliza na vida do seu povo. Mas você abre Amós capítulo 4, versos 6 a 11, mas você vai ver o profeta Amós acrescentando a esta lista da disciplina do Senhor: praga na lavoura, gafanhotos, epidemias e terremotos. Olha o que diz: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, vós não vos converteste a mim, do Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Perceba que esse é o princípio. Deus está usando a disciplina, uma disciplina física dolorosa, para que o povo se converta. E o mesmo princípio você vê dentro de casa. Você vê a Escritura falando isso, a utilização da vara para conter o pecado e a estultícia que existe no coração da criança. E eu posso até adiantar, a gente olha assim, principalmente com os olhos de hoje, olhos contaminados com a inimizade presente no mundo com relação a Deus e os seus propósitos e a sua lei. Nós olhamos essas coisas assim, mas essas coisas vêm, eu vou falar mais adiante sobre isso, da mão de um pai que ama. A disciplina do Senhor é amorosa. Olha, continuando aqui, verso 9: feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado à fogueira, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor.
A chave para nós entendermos essa disciplina do Senhor está em Deuteronômio capítulo 11, verso 2. Abra aí. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Eu vou dizer o que significa. A disciplina do Senhor representa a sua atividade poderosa na história da aliança, atividade por meio da qual Ele se revela. Deus se revela por meio da sua disciplina. Deus revela a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça por meio da disciplina. Abra Deuteronômio capítulo 11, verso 3. Ele diz assim: e também os seus sinais, as suas obras, que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto, até que chegaste a esse lugar. E ainda o que fez a Datã, Birão, filho de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas, e tudo o que os seguia no meio de todo Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Agora abra Deuteronômio capítulo 4, 35 e 39. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Verso 39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Ou seja, a disciplina do Senhor revelava quem Ele é, mostrava para o povo quem era Deus, o que a santidade de Deus exigia. Nós, principalmente hoje em dia, estamos muito acostumados com essa falta de compromisso, com falta de seriedade nos nossos relacionamentos, nas nossas associações. Mas isso é pecaminoso e isso não vem do Senhor. E quando nós lidamos com Deus dessa forma, nós estamos aviltando o nome dele. Não é assim. Não é assim com o Senhor. Nós não estamos brincando. Nós estamos fazendo algo sério, que pode nos levar à vida ou à morte eterna, nesse relacionamento que temos com Ele. E aí nós vamos perceber que por vezes a educação da parte de Deus é dolorosa. Por isso o perigo de rejeitá-la. E parece que era isso que esse jovem estava passando. A mão do Senhor estava pesando sobre ele. Depois dos vários avisos, da instrução que o pai deu, de tudo aquilo que o pai ensinou e mostrou, ele rejeitou isso. Quis fazer conforme a sua vontade. E agora a mão do Senhor pesava sobre ele. Certa vez,
Certa vez alguém disse assim: nenhuma instrução pode ser bem sucedida se houver aversão, ou seja, ressentimento e censura. Por isso ele vai dizer assim: não te enfades da tua repreensão. Esse paralelo aqui, né? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão. Você percebe aí que esses dois versos, eles são sinonímicos, eles estão falando a mesma coisa, diferente do que nós vemos a partir do capítulo 10 de Provérbios, que são versos antitéticos. Aqui são versos sinonímicos. Você perceba que nessa segunda parte ele vai intensificar e explicar a admoestação. Enfadar aqui seria ter uma reação emocional de profunda repulsa com a disciplina que estava vindo do Senhor. E a ideia é de alguém que ficou magoado, sentiu repugnância, aversão, nojo ou pavor da disciplina. Alguém bastante irritado, de modo que a sua vida se torna insuportável por causa da disciplina. E aí, resultando numa repulsa completa com relação a Deus. É isso muitas vezes que nós fazemos, quando não aceitamos os reveses das nossas vidas. Nós estamos desprezando a disciplina do Senhor. Eu me lembro de uma frase que o Alfredo sempre dizia para nós, e nas suas pregações. Ele dizia: se você está passando por uma dificuldade, um sofrimento, nós comentamos isso lá na nossa leitura. Se você está passando por uma dificuldade, um sofrimento, e você não aproveita isso para olhar e ver o que Deus quer fazer na sua vida, você está jogando fora uma oportunidade dada por Deus. Não é: Senhor, por que eu estou sofrendo? Não: Senhor, o que está acontecendo ao meu redor? O que o Senhor quer chamar a atenção para mim dessa situação, de algo que eu não estou vendo, para minha instrução e crescimento? E quando nós estamos passando por determinadas dificuldades, mesmo que essas dificuldades sejam lançadas sobre nós por pessoas que estão sendo injustas, que elas estão se valendo do erro, da trama, você está limpo diante de toda essa situação. Se nós não olhamos isso com os olhos que nós devemos ver da Escritura, como Deus agindo em tudo isso, para fazer com que possamos olhar para dentro de nós e acertar em nós alguma coisa que esteja errada, que esteja relacionada ou não aquilo ali, nós perdemos uma grande oportunidade. Perdemos a oportunidade de aprender com a disciplina do Senhor. Esse tipo de irritação e repulsa é proibido com referência à repreensão paternal da parte de Deus. Se nós olharmos o texto, nós vamos ver aqui que rejeitar e se enfadar estão em paralelo sinonímico. E essa palavra aqui, enfadar, tão rica, descreve os sentimentos de Deus também com relação aos cananeus na Escritura e toda a idolatria que nós vemos lá em Levíticos capítulo 20, verso 23. O Senhor se enfadou, o Senhor se cansou, se aborreceu, e essa é a ideia aqui. Como ele diz assim: não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. É essa mesma ideia aqui. Esse jovem estava aborrecido, estava cansado de ser corrigido.
E é essa mesma expressão que Israel usa para mostrar os seus sentimentos em relação às dificuldades que eles passavam, e em especial ao maná, depois de muito tempo de se alimentar com ele. Abra aí, Números 21, verso 5. Diz assim: o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Essa expressão vil é a mesma que nós temos aqui, tem o mesmo significado. Então está dizendo, essa disciplina do Senhor me aborrece, eu odeio isso, isso é vil, isso é repugnante. E essa é a atitude, todas as vezes que murmuramos contra o Senhor, ou seja, que murmuramos, que reclamamos da nossa sorte. Abre Êxodo capítulo 14, verso 11. A murmuração de Israel no deserto por causa da disciplina do Senhor demonstra esse mesmo tipo de repulsa, de rejeição. Olha o que diz: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso não é isso que dissemos do Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. O povo murmurou constantemente contra Moisés, contra Arão, contra o Senhor no deserto, porque eles estavam rejeitando a disciplina do Senhor. E é por isso que ele diz: não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. E é interessante essa relação que é feita nesses dois verbos. O verbo aqui significa estabelecer o que é certo, repreender, estabelecer o que é certo. E o sujeito desse verbo normalmente é a autoridade que dá origem, faz cumprir essa ação judicial de estabelecer o que é certo. O Senhor está dizendo assim, que a disciplina dele, a disciplina que vem da mão de Deus, é uma disciplina amorosa. Ela é perfeita, como Hebreus vai dizer, e por isso não pode ser rejeitada de forma alguma. Eu gostaria de parar aqui e fazer algumas aplicações, e na próxima semana nós darmos continuidade ao verso 12. A primeira coisa que nós precisamos observar aqui, essa relação que ele vai fazer, é que a disciplina do Senhor, ela é análoga à disciplina de um pai com relação ao seu filho, e é o que nós estamos vendo aqui. E que essa disciplina, ela tem fundamento na família da aliança, na base do pacto. É um ordenamento, é uma ordem de Deus, e é a maneira como Deus instrumentaliza o arrependimento. É a maneira como Deus instrumentaliza ou usa para que o jovem, para que a criança seja levada a refletir a sua ação e a mudar de direção. Essa disciplina, ela age na alma. Ela não está relacionada pura e simplesmente à educação, senta aqui, faz isso certinho, mas o alvo é a alma daquela pessoa que está sendo disciplinada, a transformação do coração. Perceba a importância dos pais na vida dos filhos, por meio de uma direção bíblica. Eles são instrumentos de Deus
para exercer a justiça, o amor e para implantar no coração dos filhos. Isso é feito pelo Espírito Santo. Eles são os instrumentos para implantar no coração dos filhos a convicção de pecado, a tristeza pelo pecado e o desejo de confissão. E nós fazemos isso porque isso é um mandamento da palavra de Deus. E o motivo está no verso 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a que quer bem. Eu não sei para onde nós vamos, mas eu acho que muitas pessoas já perceberam, e até muitas pessoas que não são crentes, que o caminho que nós estamos tomando é um caminho de destruição, é um caminho de inversão de valores, onde o menor exerce autoridade sobre o maior. É o que nós estamos vendo isso. E isso tem um propósito. Não sei se é uma conspiração, porque tem por trás aí uma conspiração, né? Muitos acham que não, mas tem uma conspiração política, um objetivo político. Mas maior do que isso é o reino das trevas, se mostrando como sempre se mostrou, em oposição ao reino da luz. E a nossa responsabilidade é entendermos o que significa a disciplina do Senhor, para podermos aplicar isso na vida dos nossos filhos. Porque a vida familiar é o exercício da vida cristã em todos os aspectos. Não existe um ambiente mais propício e um ambiente mais frutificador do que a família, a vida familiar, para o desenvolvimento da vida cristã, em todos os aspectos. Por isso, quando falamos sobre casamento misto, por isso que a Escritura, quando fala que casamento misto é pecado, porque você tem dois crentes que amam o Senhor e que estão ali unidos, mas são pecadores também, e na atividade das suas vidas eles vão demonstrar, e são chamados a demonstrar essas coisas na vida do cônjuge. Eu não estou dizendo que as nossas atividades extra-lar não demonstram isso, demonstram. Mas você quer conhecer um crente, verdadeiramente crente, vá morar com ele. Passe anos com ele. Aí você vai ver se esse homem, se essa mulher, se esse jovem são realmente cristãos. Porque é dentro da família, dentro de casa, que nós mostramos quem nós somos. Que nós temos que exercitar o perdão, que nós temos que dar um passo atrás, que nós temos que repreender, aconselhar, chamar a atenção, desagradar quando isso é justo, e não querer agradar mesmo em meio ao pecado e ao erro. Saber fazer isso, tudo isso é um exercício de vida, e não existe ambiente melhor do que dentro de casa para que se forjar um crente. E a disciplina é um instrumento de Deus. Alguns pais pensam que a disciplina é um instrumento do pai com relação ao filho, mas se enganam profundamente. Porque se você exerce uma disciplina bíblica dentro de casa, você vai ver que você, pai, e você, mãe, serão mais tratados por Deus do que seus filhos, no exercício dessa
disciplina. Aquele jovem precisava entender que ele estava apanhando na vida, ele estava recebendo sobre si a disciplina do Senhor, e que isso era reparativo na vida dele. Eu não sei o que você passa, eu não sei quais são as dificuldades que você passa, seja no casamento, seja profissionalmente, seja em qualquer lugar, perseguições ou o que seja, mas entenda que isso é a mão do Senhor, e que Ele está tratando você. Não interessa o que aquela pessoa está fazendo, não interessa se é injustiça ou o que for, e aí você vai se defender, você vai orar e clamar ao Senhor, pedindo para que Ele o auxilie, para que a justiça seja feita, para que as coisas se encaminhem, mas você vai perceber que aquilo vem da mão do Senhor, e vai abrir os seus olhos para aquilo que Deus quer mostrar na sua vida. Às vezes Ele quer que você, pura e simplesmente, dê um testemunho mais firme do Evangelho, porque o seu testemunho está fraco. Talvez seja apenas um exercício, como alguém que vai para a academia e tenta malhar e ficar forte, né? Na academia é só para mostrar o corpo, mas quando alguém malha para ficar forte, é para fazer alguma coisa, é com um propósito, é com um intuito, né, de utilizar esses músculos. Vai ver que Deus quer isso, está exercitando você para que os seus músculos fiquem fortes e para que você enfrente obstáculos e barreiras por causa do Evangelho maiores. Eu não sei, e às vezes até você pode não saber, mas uma das coisas com certeza que Deus quer também nessa situação é que você coloque o seu coração nele e confie nele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, e queremos pedir, Senhor, que apesar, Senhor Deus, dos grandes obstáculos que somos nós mesmos a ouvir, e daqueles que estão a pregar, Senhor, a falar, que o Senhor possa, Senhor Deus, ir além, Senhor Deus, e usar, Senhor Deus, tanto o pregador, quanto aqueles que estão ouvindo, Pai, para que a Tua palavra floresça, e para que o temor do Senhor habite totalmente no nosso coração, para que possamos, ó Senhor Deus, ficarmos fortificados, ó Pai, e estejamos nos preparando, e preparando outros para receber o reino de Deus. Fica com o Teu povo, Pai, o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.